Olá, vamos lá para mais um videozinho e hoje eu quero falar sobre a influência do patriarcado na maternidade, no maternar dessas mães. Por que eu escolhi esse tema para falar hoje aqui? Primeiro, porque isso é algo que tem muito a ver com a minha pesquisa, como alguns de vocês já sabem, já falei em alguns vídeos por aqui, eu costumo pesquisar muito sobre a relação mãe-filho. E, em segundo lugar, que é algo que aparece muito na minha clínica. Bom, então o que eu escuto na minha clínica de mulheres que trazem o seu mal-estar nesse maternar? Nós tivemos uma mudança muito grande da relação da mulher com o trabalho. Então, antes, em outras classes sociais, já era muito comum as mulheres serem provedoras do lar, às vezes até porque seus maridos haviam sido mortos, ou, enfim, talvez mulheres aposentadas que acabavam gerindo, e sendo a maior fonte de patrimônio dessas famílias. Mas essa mudança também está chegando na classe média, por exemplo, ou seja, mulheres da classe média que estão sendo nessas famílias as maiores provedoras. E aí são mulheres que têm um plano de carreira, então elas ficam com muito medo de se afastarem do trabalho para poder criar os seus filhos, estar presente na educação desses filhos e depois não conseguir se realocar no mercado de trabalho, porque, claro que nós estamos falando de uma carreira, de trabalhos e empregos que às vezes é necessário ali um grande investimento, às vezes de estudo, de especializações, e quando essa mulher fica muito tempo afastada do mercado de trabalho, ela pode perder o timing, e ser difícil depois para ela retornar a esse mercado. Então, para essas mulheres fica um pouco mais difícil optar por parar de trabalhar e voltar somente depois ali, quando seus filhos estiverem um pouquinho maiores, até porque a gente precisa relembrar aqui que a licença maternidade sem ser as funcionárias públicas, a gente está trabalhando aí com de 3 a 4 meses de licença. E aí a gente sabe que 3, 4 meses de licença não é o suficiente, obviamente, para a gente criar um filho. A própria OMS vai falar que a amamentação seria necessária até os 2 anos de idade dessa criança, mas a licença maternidade não acompanha esse tempo. Então as mulheres se veem muito divididas entre a criação de seus filhos e o trabalho. E a própria sociedade e a própria cultura acaba contribuindo para que essa mulher se sinta mais culpada ainda. Então, por exemplo, um homem que fique fora de casa trabalhando, a gente tende a olhar como: não, mas ele está ali, trabalhando para sustentar a família, é um homem trabalhador, legal. Quando é uma mulher, normalmente a gente acha interessante ela trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente também culpa essas mães, responsabiliza essas mães, dizendo: mas você também não para em casa, mas você também não observa o seu filho, você só trabalha, você vive trabalhando, então você não consegue nunca ir na reunião da escola do seu filho. Ou seja, essas demandas culturais, elas costumam ser muito mais fortes e muito mais presentes em relação à mulher do que em relação, por exemplo, ao pai. Se a gente for pensar também, de novo aqui, em licença maternidade, os pais recentemente têm 5 dias de licença. Quer dizer, a própria Constituição entende que não é necessário o pai nesse início da vida de uma criança, o que é um grande engano, porque uma mulher ter que, quem aqui já teve um bebezinho, ou para quem não teve, eu posso dizer que um bebê acorda à noite, fica muito difícil de trabalhar no dia seguinte, e isso não é um período de uma semana ou de 15 dias, isso às vezes se alonga por 1 ano, até mesmo 2 anos, Então, para a mulher é sempre muito importante poder contar com o pai, por exemplo, nesse caso. Mas não é assim que a nossa Constituição e que a nossa lei entende, muito provavelmente por conta dessa lógica do patriarcado. Gostou do vídeo de hoje? Deixa aqui seus comentários e o que você quer assistir para a próxima vez. Até a próxima, tchau, tchau.